aqui, mas bom, e que seja um espaço 100% seguro, de sentimentos, de atividades e tudo mais. E aí, quando eu acho que eu e a Fana, nessa primeira semana de quarentena, a gente sempre conversa muito, mas a gente conversou muito sobre sentimentos, sobre essas angústias todas, assim, foi uma primeira semana onde isso era a única pauta, assim, e de como organizar a nossa casa e os nossos clientes também vivendo tudo isso, ou as pessoas próximas a nós. Então, hoje a conversa é sobre isso, mas também sobre dicas bem práticas, assim, né? A gente sente que a gente já está aí mais de um mês em quarentena, resolvendo tudo isso dentro de nós e lidando com tudo isso dentro de casa, mas às vezes faltam coisas práticas, assim, tá, e o que eu posso fazer para tornar essa rotina mais prática, né? Esse sair, entrar de casa, esse trabalho de casa. Então, a nossa conversa hoje vai ser pautada em 3 pontos, que é o nosso espaço de higienização e transição, como montar esse home office, ou como pelo menos conseguir com que ele nos auxilie a ter foco e não nos disperse. E, por fim, a gente vai trabalhar sobre como preparar esse espaço de prática, né, em casa, principalmente de yoga, mas eu acho que ele serve para várias atividades físicas, meditação, respiração, enfim, que você venha fazer em casa, tá? Então, só para dar um panorama da nossa conversa, e aí eu só vou aproveitar e falar uma coisa. A gente tem várias perguntas e momentos de interação, que a ideia é que não seja só a gente falando. Então, eu vi aqui também no Zoom que tem a opção do chat, né, que é ativar a conversa escrita. Então, se alguém quiser contribuir falando alguma coisa, fazendo algum comentário também, que não quiser fazer por áudio, dá para colocar por escrito e a gente vai conversando a partir disso também, né? Além de desmutar o microfone e interagir com a gente. Então, fiquem à vontade. Como é isso, a Kênia já mandou um oizinho ali, legal. E aí a gente consegue ir conversando por ali também, tá bom? Vou mutar o meu microfone aqui e deixar falar um pouquinho também. Bom dia, gente. Eu sou a Fá. Então, a Amanda já contou um pouquinho do que a gente está pensando e desenvolvendo durante essa quarentena. É legal dizer que a gente não voltou completamente para o escritório, a gente está fazendo mais reuniões de planejamento lá e tentando fazer tudo isso, todo o resto de casa, né? E a gente vem se questionando muito sobre a função da casa nesse período, né? Porque parece não, né? Antes a gente tinha uma expansão territorial muito grande, né? Então a gente ocupava a cidade e viajava, conseguia ocupar muitos espaços, né? O de trabalho, a cidade, tudo que a gente fazia, né? E agora, durante um período, principalmente no início, a nossa expansão territorial se limitava à nossa casa, né? Então ela tinha que abrigar todas as nossas atividades, e não só de trabalho, atividades funcionais, mas todos os nossos anseios também, né? Então, a nossa diversão e nosso estudo, e absolutamente tudo, né? Então, a gente começou a conversar muito sobre isso, pesquisar. A gente... Ah, tá. Tô lendo aqui do lado, tá? E a gente começou a pesquisar e a gente achou em muitas culturas ao redor do mundo respostas que faziam muito sentido para a gente, sabe? De culturas que já faziam isso e valorizavam mais a casa do que a gente, por diversos motivos, né? A gente, eu digo aqui, brasileiros, né? A gente tem esse caráter um pouco mais expansivo e acaba ocupando muito a rua e criando essa relação com os vizinhos e fazendo muitas coisas fora. Em países, por exemplo, onde é muito, muito, muito frio, é normal que as pessoas ocupem mais a casa, né? E a gente aqui não. Claro, a gente gosta de estar na rua, né? E eu vou começar falando um pouquinho sobre os espaços de higienização. Como a Amanda falou, são 3 temas que a gente vai abordar, né? O espaço de higienização ou de chegada, o home office e, no final, o espaço para a prática de yoga. Vamos lá. A gente entende que esse espaço de higienização ele é uma
ele é algo que vai mudar um pouquinho a dinâmica das casas e de apartamentos. Quando eu falo casa, eu tô falando do lugar onde a gente mora, tá? Porque durante a década de 80, por ali, era muito normal que as pessoas tivessem um hall de entrada. E a gente tem que combinar que eles não eram funcionais, né? Aquele aparador com espelho não servia, assim, para muita coisa, né? E só para juntar o que tu trazia da rua. Então, esses cantinhos, eles vão ser repaginados e o foco agora é muito na funcionalidade. Claro que durante a pandemia, o que é funcional é a gente conseguir se higienizar nesse espaço, né? Conseguir chegar da rua e ter a possibilidade de se higienizar antes de entrar na casa. Essa é uma das tendências que a gente percebeu, assim, né? Que a gente já tem clientes pedindo, a gente já tinha feito em alguns ambientes e também em projetos e consultorias, e agora a gente percebe que vai ser mais comum ainda. Esse espaço, ele já é feito em algumas culturas, né? Normalmente em países muito frios, né? Então, na Europa é muito normal para casacos e deixar bota, em países que neva muito, né? E na cultura oriental, principalmente no Japão, esse espaço, ele é fundamental na casa. Então, lá eles chamam de Genkan, com G, Genkan. É um termo bem legal para pesquisar online, assim, tem muita coisa. E esse espaço... Só um pouquinho, eu vou mandar o link para vocês aqui, legal. vários links para ir alimentando essa conversa e para vocês pesquisarem depois. Então, conforme a gente for conversando aqui na conversa, a gente vai colocando algumas dessas nossas pesquisas também para vocês se aprofundarem depois. Desculpa, vamos lá. E o Genkan, ele é esse espaço na casa, né? Normalmente ele serve para 3 coisas, né? Ele serve para troca de sapatos, então no Japão não se entra com sapatos em casa, deixa o sapato da rua e coloca aquela pantufinha de casa, que é bem normal e a gente vê em filmes japoneses, né? Ele serve como um espaço, lá eles acreditam, de deixar a energia da rua e entrar com uma nova... Deixar a energia da rua para que ela não interfira na harmonia da casa. Os japoneses têm muito essa questão de deixar o ambiente harmônico, né? Então, tudo completamente arrumado e eles priorizam isso. E tem uma terceira coisa que não são só os moradores que fazem essa troca de sapatos, são as visitas também. Então, é como se fosse um sinal de respeito para quem está morando na casa. Eu me importo tanto com quando eu vou visitar alguém, eu me importo tanto com quem está morando ali, que eu também faço essa limpeza antes de entrar na casa da pessoa, sabe? Então, é um sinal de respeito. Esse lugar, nas casas, e até em alguns apartamentos que eu tenho pesquisado, eu nunca tinha entendido por quê, ele fica um degrau abaixo da entrada do nível da casa. Então, tu tem um degrau onde tu faz toda essa limpeza e a troca de sapatos e depois tu sobe pro patamar da casa. Isso tem uma simbologia muito legal, cultural, assim, né? De a casa estar no nível mais alto do que o espaço da rua e trazendo de novo essa valorização do espaço de convívio, né? Então, a gente tem pesquisado bastante sobre isso e é muito legal ver que um espaço tão pequenininho pode servir para tantas coisas na cultura oriental. E ele pode servir aqui para a gente também, né? Como esse espaço de higienização, de deixar a energia para fora e também de respeitar a casa da outra pessoa, né? Se importar com a limpeza da casa do teu amigo, do teu colega que tu vai visitar. E eu acho que tem uma coisa, gente, que a gente está vivendo um período, e eu digo até que por casa, assim, de que a gente está vivendo isso forçadamente, né? Claro, do nada a gente teve que criar um espaço de higienização em casa, não era um hábito nosso, né, dos brasileiros, digamos assim, mas a gente teve que fazer isso. Só que a gente está enxergando isso como uma coisa não temporária, muito provavelmente, né? Até se questionando muito, por exemplo, qual era a minha rotina de voltar do mercado. Claro, a gente, enfim, tinham várias pessoas que já tinham essa questão de higienizar bem as frutas e tal, um hábito e outro,
Mas hoje eu percebo que a gente criou com uma fita, depois a gente pode explicar um pouco mais, mas uma área de transição. E dali nada passa sem ser higienizado, né? E eu fiquei pensando sobre isso durante a quarentena, assim, não digo sujeira, mas quantas coisas que a gente traz para dentro de casa, em termos de energia mesmo, de outras coisas da rua, e que a gente, enfim, nem pensava sobre isso, né? Então agora a gente está no momento onde a gente entende também como oportunidade de incluir hábitos positivos, né? A gente não precisa viver nessa preocupação toda que a gente forçadamente está vivendo, mas a gente tem a oportunidade de incluir isso, assim. Então, quando a gente fala de espaço de higienização, a gente tem um momento emergencial, que é se virar nos 30 com o que tem, para garantir realmente a saúde nesse momento, mas eu acho que a gente tem esse olhar assim para esse segundo passo, né, que eu acho que a gente vai viver por alguns meses ainda, e aí eu entendo que algumas famílias vão incluir isso como hábito, se fizer sentido na vida delas, né? Também não dá para a gente achar que agora é toda uma cultura de anos vai se transformar por causa disso, mas eu acho que tem famílias que estão olhando para isso como possibilidade de mudar os hábitos, assim. Então, acho que é um pouco isso também. A gente elencou, pensando nesse cantinho de higienização. Ah, só uma coisa. A gente criou uma pasta no Pinterest que a gente vai compartilhar aqui no final. E dentro dela tem subpastas dos 3 temas. Então, tem referências de coisas que são bem fáceis de produzir para conseguir criar esses espaços em casa. Que são sem móvel sob medida, sem nada disso, gente. Uma coisa bem tranquila que é possível fazer, inclusive na quarentena. Então, tem espaço de chegada, home office e também o espaço para prática. A gente elencou 3 coisas que são essenciais nesse espaço de chegada, agora indo para uma parte bem prática, né? E as 3 coisas são um lugar para sentar. Oi? Um lugar para sentar, então um banquinho ou uma cadeira. Esse espaço de sentar, ele é essencial para conseguir calçar, né? E tirar o sapato. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa são ganchos, então, para pendurar chave, bolsa, tudo que a gente chega da rua e quer se livrar, assim, né? Que quando a gente não tem esse espaço, normalmente vai para outro, ou para cima da mesa da cozinha, ou para uma bancada, ou joga em cima do sofá, então esse espaço facilita. E a terceira coisa, que é bem emergencial agora, é um espaço para o álcool e para os produtos de higienização, né? Esse espaço, para quem não tem crianças ou bichinhos que são muito curiosos, ele pode ser mais um banquinho ou apoiado sobre algum lugar baixo. E para quem tem crianças, é legal que seja uma prateleira um pouquinho mais alta, né? Que fique isso mais seguro. Então, essas 3 coisas a gente entende como fundamentais nesse momento para fazer a higienização. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu... Eu vou tentar virar meu computador, que eu criei esse espaço aqui em casa, tá? Eu vou tentar. Olha só. Tá vendo? Então, lá eu criei o espaço. Ali eu deixo as máscaras limpas, que eu não esqueço da rua. Lá fica a chave, boleto, né? E embaixo eu usei 2 banquinhos da minha sacada, ó. Um para deixar o álcool e as coisas e o outro para sentar. Até aqui do meu lado tá o tênis que eu vim da rua. Então, aquele é o único tênis que eu tô usando para sair, tentando deixar ele sempre no ambiente, nesse ambiente sujo, assim, né? E aí no chão eu coloquei fita, dá para ver. E essa fita delimita, fita crepe mesmo. Aí eu troco toda semana, né? Essa fita delimita o espaço que é sujo da minha casa. Então, chegou do mercado, põe tudo nesse espaço sujo. E aí dali vai higienizando e trazendo para dentro de casa, né? Tem funcionado muito. E até eu criei esse espaço de fita e aí a gente começou a usar, né? E aí, um tempo depois, meu companheiro falou, vamos colocar a fita de novo, porque parecia que organizava, assim, a nossa rotina do chegar em casa, sabe? E aí a gente colocou a fita de novo, tem funcionado muito bem, porque volta e meia a gente dava um deslize, eu chegava e, eu via aquilo lá. Aí já saía com o sapato para dentro de casa e quando via já tinha sujado tudo, né?
Então, agora a gente E é uma questão visual que mexe muito intuitivamente, assim, né? A gente pensa que não faz diferença, mas aí quando não tem a fita, tipo, é só mais 3 passos ali para frente, sabe? Esses 3 passos viram 5, aí quando você vê. E realmente, eu acho que quem coloca essa fita e depois e tira e sente essa necessidade depois. Então, assim, é um custo muito baixo, né? Com o espaço que tem. Inclusive, isso funciona muito bem. Ali no caso da Fá, a entrada dela já é direto na sala, né? Então, algumas pessoas falam, eu não tenho hall de higienização e tal. Mas então, cria o mínimo espaço que você puder para ter essa delimitação. E alguns prédios, até uma coisa que eu me lembrei agora, aqui no meu prédio, por exemplo, eles estão permitindo colocar o sapato para fora da porta, que era uma coisa que, né, antes não era permitido. Mas agora no tempo de pandemia, então tá sendo bem legal, porque cada um tem seu sapato meio que usa todo dia e deixa na porta organizadinho, dentro de uma caixa de papelão que a gente pegou aqui, emergencial, assim. Então é uma forma também de não colocar o sapato para dentro, né? Então, às vezes, é uma possibilidade de alguns condomínios. Para quem mora em casa, eu acho que isso já é bem mais fácil. Mas, enfim, também é uma dica aí para vocês conversarem nos condomínios de vocês, se for possível. E depois que... Primeiro eu coloquei essa fita, que eu vi uma referência online, né? E depois eu comecei a estudar sobre esse espaço japonês, né? E ele é mais ou menos isso, ele é a replicação dele. Então, lá eles têm um nível abaixo que delimita esse espaço, que a gente não tem. E aí a gente consegue criar meio que emergencialmente, né? Mas consegue fazer isso. E aí, além dessas coisas que a gente considera essenciais, a gente tem outras coisas que podem ter nesse espaço de chegada, né? Aí pensando em espaços um pouco mais permanentes, né? Que a gente cria e deixa, né? Então, a gente pode ter um cesto de roupa para a pessoa chegar e já deixar, tipo, casaco, essas coisas que ficam mais em contato, né? A gente pode ter um cabideiro. Quando eu falo cabideiro, eu falo aqueles de pé, que no quarto... que ficam no quarto, a gente pode ter na entrada também. A gente pode ter plantas, então deixar esse espaço um pouquinho mais agradável para que ele não fique tão árido. Às vezes, quando eu olho para esse espaço aqui, é meio que... Não que eu me sinta angustiada, assim, né? Eu sei que é necessário, mas me dá um... meio... Meu Deus, gente, eu tenho que me higienizar o tempo todo, sabe? Então, deixar esse espaço um pouquinho mais agradável, assim, mais humanizado também é legal. E, por fim, coisas funcionais, tipo, aquela lista de compras que às vezes está na geladeira, pode vir para esse espaço, está saindo, já pega, sabe? Coisinhas que ficam espalhadas pela casa, a gente pode agrupar nesse cantinho de chegada. Facilita muito a rotina também, deixar as coisas que são obrigatórias agora para a rua, né? Então, eu deixei as máscaras ali. Então, lavou a máscara, o que está limpo já vai para o saquinho, fica fechadinho. E é legal que não esquece. Então, máscara, quem está saindo com luva também, né? E todas essas... Porque volta e meia, gente, eu me pego, tipo, no corredor, indo pro elevador e eu falo, a máscara. Tipo, eu não cheguei a entrar no elevador ainda, mas tem sido como, assim, umas 2 ou 3 vezes isso já aconteceu. Aí, sabe, quando abre o elevador, você se olha no espelho e fala, tem algo estranho. Eu tô sem máscara. Então, volta e pega a máscara. Então, isso ou dentro do carro, tem gente comentando aí. É comum, assim, a gente, tipo, tá se habituando, né? Então, hoje eu me olho no espelho do elevador, se eu tô sem máscara, eu me sinto muito esquisita. Então, para mim é um lembrete. Mas quanto mais tá na saída, mais intuitivo é e a gente consegue se adequar mais rápido, assim, né? Então, e outra coisa, né, gente, para quem tem criança em casa, tentem, o que for possível, deixar na altura das crianças, né? Então, assim, é legal ter um gancho na altura da criança com a máscara dela, porque ela precisa incorporar isso, né? Ter autonomia, né? Você não... você tem que botar máscara, coloca aqui, lembrar. Isso é muito importante. O álcool é uma outra questão, né? Porque para criança pequena realmente é mais perigoso e tal, a gente não indica. Mas tudo que for possível, o banquinho na altura dela e tal, é muito legal para que ela não seja forçada essa rotina, mas consiga se adequar a isso de uma forma mais leve, assim. Acho que é isso. Gente, se vocês tiverem comentários aqui sobre, ou perguntas sobre esse cantinho, a gente vai se preparar agora para passar para o próximo ponto, que é a questão do home office. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa e quiser perguntar agora,
ou por escrito ou por áudio, acho que é legal antes da gente seguir. Vocês poderiam passar o link do Pinterest, sim. Eu acho que eu já vou passar agora, né, Fá? Para o pessoal acompanhando. Eu tô pegando aqui também. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Deixa eu ver quem tá falando. É a Rossi. Rossi aqui, tá, já te achei. Vamos lá. Eu tenho colocado a minha máscara ali junto com o meu suportezinho de chave. Eu deixo ela pendurada ali, que é já na entrada da porta. O que que vocês acham? Será que fica transmitindo vírus ali? Porque daí é uma forma de eu lembrar dela, eu já pego ela e já coloco. Mas ela não fica em contato com as chaves, ela fica bem no último argolinha ali, fica longe. Então, Queria saber a ideia de vocês. Então, eu realmente não sei essa resposta. Eu vi bastante gente fazendo isso, né, de deixando a máscara junto com a chave. E eu não sei a resposta. E eu fiquei eu chego com muita coisa da rua, né? Então eu fiquei com medo de eu esbarrar nas máscaras que estão limpas, sabe? De eu botar a chave junto, de misturar, até porque o meu porta-chaves é pequeno. Aí eu criei essa alternativa do saquinho. Então pode ser um saquinho de pano, um saquinho plástico, um saquinho de sapato. E eu deixo elas as limpas ali dentro. Eu acho que continuo usando o porta-chave que você tem, né? Sem ter que adicionar um novo gancho, mas deixar elas um pouquinho mais isoladas. Até a Sheila pediu aqui, gente, isso aqui é um saquinho de pano que veio num produto que eu comprei uma vez. Então, esse aqui super resolve, porque você coloca aqui, ó, e ele tem o ganchinho e, enfim, usar o que a gente tem, né? Pegar, usar assim. Acho que esse é o momento também de olhar para casa e falar o que eu posso usar para não ter que sair daqui para comprar qualquer coisa. Então, esses sacos a gente higieniza e resolvem super bem, assim, que é o que a Fá usou também, né? Hoje é mais comum, assim, de ter esses saquinhos de pano. Eu acho que é mais recomendado, assim, em termos de segurança. Até teve gente que falou aqui, né? Tenho 3 gatos curiosos e como fazer um espaço em um apartamento pequeno, entrada bem pequena. Então, é isso, assim, a regra meio que para otimizar esses espaços pequenos é sempre verticalizar, né? Que é o que a Fá falou, que tem que ficar no chão é o banco, o calçado, e o resto tenta colocar para cima, claro, com acesso às crianças e tudo mais para conseguir organizar isso. Até essa é uma regra geral, assim, né? De espaços menores. Quanto menor o espaço, menor a metragem quadrada, maior vai ser o armazenamento verticalizado. Então, se eu tenho uma despensa bem pequenininha, eu vou verticalizar. E isso vale para tudo, né? Se eu tenho um escritório bem pequeno, tenho muita pasta para guardar, não vou usar o chão para guardar essas pastas, né? Vou verticalizar e usar as paredes. Então, nesse hall super pequenininho, a gente precisa de um banco. E isso ocupa o chão. E o resto tudo a gente sobe. Claro que quem tem gato, eles acabam subindo também, né? Então, eu sempre lembro da gata da Sheila, que nas aulas de yoga acaba vindo e vai nela. Então, eu não tenho experiência com gatos, mas talvez, às vezes, um nicho fechado, um armário, tipo de cozinha, né? Um gabinete, aí fechadinho e consegue acessar para pegar, sabe? Mas quem tem gato também está acostumado com esses desafios, né? Com eles mexendo nos móveis mais altos. Legal. Então, eu vou passar. A ideia no final é a gente abrir mesmo para conversa. Então, se tiver mais alguma dúvida e quiserem mandar aqui. Deixa eu só ler o que a Ana Paula escreveu. É interessante perceber que todo esse contexto, ao que parece, está culminando em uma mudança de cultura. Achei muito interessante a percepção de como é a nossa realidade enquanto brasileiros como a rua. Gente, a gente tem muito isso A gente sempre fala, né? Até é engraçado que nós somos arquitetos e urbanistas, então a gente estuda a cidade também. E a gente sempre fala, e a rua tem que ser a extensão da nossa casa, né? A gente tem isso, o nosso urbanismo, ele tem muito isso, nossos hábitos têm isso. Mas eu acho que sim, a gente tem que valorizar a rua e tudo mais, mas a gente precisa entender qual é essa transição aí de uma forma segura, né? E
enfim, será que a gente vai querer isso novamente? Não sei, gente, porque quando eu saio, eu já falei, né, até pra Sheila esses dias, o único lugar hoje eu me sinto segura a ponto de relaxar dentro da minha própria casa, assim, de eu não ter que ficar pensando enfim, vírus, em me higienizar e tudo mais. Assim. Então, bom, e aí eu queria fazer um comentário. Vamos lá. Vamos ver se vai contribuir em alguma coisa nessa questão cultural. Em países frios, no caso, que eu, desde o ano passado estou morando aqui na Alemanha, quando é frio, realmente é quase todo mundo intocado dentro de casa, passada a época dos mercados de Natal, porque daí não importa se tá menos 15, é quem quase todo dia visitando o mercado, toma um quentão, um negócio assim, para ficar quentinho. Mas bateu assim 12 graus, 13 graus, já vai todo mundo para a rua sempre que tem um mínimo de sol para aproveitar. Eu vejo que aqui o espaço público é muito mais usado que no Brasil, as pessoas ficam muito mais na rua que no Brasil, tanto que agora aqui que estão afrouxando um pouquinho a questão da segurança, não da segurança, mas das regras, né? A pessoa aqui se pode sair na rua para fazer exercício, eu moro pertinho do Tiergarten, então, se eu vou lá dar uma caminhada, eu vejo que é cheio de gente usando o parque sempre. E fora dessa época do corona, teatro nos parques, apresentação na rua, no parque, na praça. Eu vejo... Quando eu morava em Dublin também era a mesma coisa. É muito, muito mais utilizado do que no Brasil. E sempre com uma questão que se envolve muita cultura. Sempre tem alguma apresentação, alguma feirinha, alguma coisa assim. Eu acho mais evoluído aqui nessa questão da ocupação da rua. E também acho que justamente pelo fato de fazer tanto frio, assim que é possível sair de casa, já é rua, já é bar cheio. 13 graus, a galera já tomando um aperol, parece que tá no verão, assim, na Itália. Que realmente essa questão de ter um relacionamento muito forte com estar na rua e aproveitar o dia sempre que possível. Aqui ainda tem o hall de entrada. Toda casa, apartamento que tu visita tem o hall de entrada. Porque faz sentido, né? É onde tu vai deixar o casaco, onde tu vai deixar o sapato, e aí tu vem para dentro de casa. E essa é a roupa que tu coloca só para ir para a rua. Se tu vai visitar uma pessoa, elas esperam que tu tire o sapato também. Tu não vai entrar na casa de ninguém de sapato. Só que não vai ter pantufinha igual no Japão, sabe? Tipo, fica com a tua meia aí mesmo. É isso. Legal. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tá... Eu não sei, tem dado esses dias lindos de quarentena aqui, né? E a gente sempre fica se perguntando, eu queria andar de bicicleta, eu queria, tipo, passear tranquilamente. Eu acho que isso só aumenta ainda mais essa ansiedade por sair, né? Nesse dia que deu essa chuvinha agora há pouco, eu me senti mais, tá tudo bem ficar em casa, assim, né? Eu acho que esse clima interfere muito também no quanto a gente tem essa vontade de ir pra rua, né? E aí, eu vou só aproveitar aqui que mais uma pessoa escreveu, a Kênia tá no Tocantins e tá 32 graus, então eu imagino o quanto ela não esteja, né, querendo, tipo, aproveitar o ar livre. Olha só. Então, eu ia falar, olha o sol que tá hoje, né? Tipo, isso aqui é a sacada do meu apartamento, chega a estourar, assim, de tão ensolarado que tá o sábado, né? E aí, normalmente, sei lá, iria na feira, faria alguma coisa, assim, ó, mais aberto. Eu acho que isso que a Júlia falou traz muito uma reflexão, assim, né? De que a gente aqui não é privado de ir pra rua por questões de clima, né? Então, a gente pode ir pra rua mesmo quando tá muito frio. Não tá, assim, muito frio aqui, né? É um frio ok de ir pra rua. E quando existe essa privação em países que faz muito frio, existe essa valorização também do espaço da rua. Pra gente é muito normal, a rua tá sempre disponível. Nunca vai estar nevando, nunca vai ter um vendaval, nunca. A gente pode ir pra rua a qualquer momento. Podia, né? Ir pra rua a qualquer momento. Então, eu acho bem legal essa relação que a gente está criando de valorizar. Porque quando a gente puder ir pra rua, e eu não digo nem pra bar, assim, pra tudo,
eu acho que a gente vai passar a valorizar muito mais esses momentos, como vocês têm valorizado aí, sabe? Então, é a primeira vez que a gente, né, que a nossa geração passa por isso. E acho que vai mudar bastante essa relação, essa valorização mesmo. Eu até, gente, vou deixar um desafio para vocês que eu acho legal, assim, para vocês pensarem depois. Eu respondi uma pesquisa sobre a questão do urbanismo, a nossa relação com a cidade e tal, e esse questionário me perguntava assim, quais são as coisas, né? Quais são os principais pontos que fizeram a tua relação com a cidade mudar, ou quais lugares que você ia, você deixou de ir e tal. E, gente, quando você lista isso, parece tão pequeno, mas entra na lista, por exemplo, eu sei lá, gosto de ler. Eu ia ali na livraria e comprava o meu livro. Agora, né, eu ou pego emprestado com alguém um outro livro, ou compro da internet, enfim. O meu café preferido, a forma de transporte, tanta coisa mudou que a gente acha que é pouca coisa, mas que quando você lista é bastante, assim. Então, vale esse exercício mesmo que mental, assim, de pensar em quantos lugares você costumava ir semanalmente ou mensalmente e agora estão aí na lista de espera, né? A Carla colocou Lugares das Mulheres. Esse artigo da Daniela Sarmento é muito legal. Ele traz um pouco isso também, né? Dos lugares que a gente, ali, a Dani traz muito essa reflexão da mulher com a cidade, dos lugares que nos são permitidos ou convidativos, assim. A gente está, acho que, fazendo essa reflexão coletiva agora. Bom, eu mandei para vocês o link da pasta do Pinterest e eu queria começar esse segundo momento sobre home office, perguntando aí, pode ser escrito ou por fala, por vídeo, quais são os principais desafios para quem está trabalhando em casa, independente do que está fazendo, se é trabalho mais manual, se é com computador e tal, quais são os principais desafios, assim, ou o principal desafio que vocês estão vivendo? Eu vou começar compartilhando o meu. A Júlia já escreveu uma cadeira decente. Gente, eu tô precisando de uma cadeira também. Eu cogitei para ir no escritório pegar a minha. E eu acho que o principal desafio é que eu não moro sozinha, e até isso vai ao encontro do que a Kenny escreveu sobre a diferença entre quem mora sozinho e quem mora com outros familiares, né? Eu acho que cada um tem desafios completamente diferentes. Tem o desafio de quem está sozinho e se sente sozinho e está tendo que lidar com isso. E também tem o desafio de quem mora com outros familiares e que tem desde o desafio de entrar em casa. Então é muito engraçado que quando eu chego carregada do mercado, eu abro a porta, dou aquele grito assim, alguém vem me ajudar. E daí, não encosta em nada, põe no chão, é toda uma dinâmica. E também de mesmo estar morando com familiares, de evitar esse contato, né? Porque como eu tenho ido ao mercado, tenho feito algumas saídas, a gente pode ter tido contato com o vírus nessas saídas. Então, a gente mudou, inclusive, nossa relação de ficar, se abraçar de manhã, de se encostar muito, sabe? Além de cada um ter mais seu espaço, não vamos compartilhar tanta coisa. Eu acho que isso está sendo bem desafiador. E aí, em termos de home office, foi bem engraçado que na primeira semana eu montei meu home office na sala e tinha posicionado o computador num lugar onde todo mundo que passava atrás, a Fá sabe bem, porque a gente fez muita reunião online, acabava, né, dando para ver. E aí, o que acontecia? Cada vez que passava alguém, posso passar aqui atrás de você? Ou, eu ficava também nessa de me desconcentrar, então eu mudei toda a posição do meu notebook e de tudo mais para conseguir ter um trabalho mais tranquilo, assim, morando com muita gente em casa, né? A Kênia colocou aqui comigo ao contrário, sonhando em abraçar alguém, um aperto de mão já vale. Eu acho que quem mora sozinho, esse desafio da troca mais presencial é muito grande. A Ana Paula também escreveu conciliar as atividades e entender ocupar os espaços. Exemplo, quando estou trabalhando, detesto ir ao banheiro e ver a pia suja. Isso me mostrou que foi acertada a minha escolha de ter uma parede para dividir os espaços, o que realmente delimita a cozinha. É verdade, gente. Acho que
Essa coisa de ir ali na área de serviço, só pegar o negócio e ver a roupa para pendurar. Daí já volta ali, pendura a roupa e tem todo esse desafio da tarefa doméstica estar gritando ali do lado para você, para ser feita, né? Coisa que no escritório não tem. Vamos lá. Acho que antes da gente começar o home office, eu queria só compartilhar. A gente viu uma live de 2 arquitetos que a gente admira muito, que são o Maurício Requena e o Maurício Arruda e o Guto Requena. O Maurício do Decora, né? E o Guto compartilhou algo que eu fiquei pensando depois, que ele falou: meu sonho sempre foi morar em um loft, tipo, bem industrial, assim, tudo integrado e tal. Ele falou: agora, tipo, seria o meu pesadelo morar em um loft, sabe? Eu não quero mais de jeito nenhum morar em um loft e fazer tudo no mesmo ambiente. Então, eu acho que isso também vai ser repensado, porque é muito legal você ter um ambiente só, para tu ir só à noite, né? E passar algum tempo do final de semana. Agora, tu passar a vida toda em um ambiente só, a vida toda ou boa parte dela em um ambiente só, é bem complicado. Alguém tem mais algum desafio aí que queira compartilhar antes da gente seguir? Porque a gente pauta a nossa conversa nisso. Eu tenho. Aqui é a Marina que tá falando. Bom dia, meninas. Bom Aqui dia. em casa, nós somos 2 em home office, né? Então, a gente tem um quarto que a gente conseguiu fazer, de fato, um escritóriozinho, então com um espaço fixo para o Xande trabalhar, e eu trabalho da mesa da sala. Então, eu tô há 2 meses em home office, não tenho previsão de voltar, e o meu desafio é assim, eu tô trabalhando, daí na hora do almoço eu fecho meu notebook e boto minha agenda pro lado, daí eu almoço. Aí eu volto com as coisas para cima da mesa de novo e volto a trabalhar. Então eu sinto que eu sempre tô num espaço meio improvisado, assim, porque eu não tenho um espaço fixo para deixar as minhas coisas, né? Aí é um desafio que a gente tá tentando entender aqui em casa ainda como melhorar. Eu tô passando pela mesma coisa, né? Então, para quem já trabalha em casa, né? Tipo, meu companheiro já trabalha em casa, então ele tem um escritório e não tem como ficar, tipo, os 2 juntos, principalmente por conta de muitas ligações durante o dia, acaba me desconcentrando. Então, eu montei o meu na mesa da sala. O que eu fiz foi, eu tenho uma mesa dobrável na sacada, que não dá para vir por conta do sol, e eu trouxe ela para dentro. Então, uma daquelas mesas bem simples, assim, tipo, de compra em mercado, mas eu tenho feito as refeições nela. Claro que aí o espaço de trabalho ficou muito legal, tipo, tá ok, assim, e o espaço de refeições parece um pouco improvisado. Mas a minha prioridade realmente era criar um espaço de trabalho bem aconchegante para mim e confortável, né? Principalmente porque a gente abre projeto, eu preciso de, tipo, mais espaço na mesa, né? Então, talvez a saída seja uma mini mesa que dê para usar na sacada no futuro, sabe? E conseguir separar essas 2 coisas. Aqui tem funcionado. Claro que não dá para fazer, tem que fazer tudo prato de uma panela só, sabe? Senão não cabe na mesa, aí tem que servir no balcão e comer na mesa, mas funciona. Eu acho que esse era um dos primeiros pontos, assim, que a gente elencou como o que não pode faltar, né? E o que não pode faltar é mesmo uma mesa específica, assim, para manter o trabalho fluindo. Para quem não tem espaço, ou que nem a Júlia que escreveu, né, que o apartamento dela é alugado com mobília, então ela não pode mudar os móveis, mas eu acho que essa questão de uma mesinha dobrável, pequena, que, enfim, seja fácil, às vezes, até de desmontar no final de semana, se tu não quer o escritório ali durante o final de semana, é uma solução acessível, que você consegue carregar para outro lugar depois, né, alugado bem fácil, assim. E eu vi, por exemplo, opções muito legais e com um preço bom agora, tipo no Angelone de mesa, sabe? Então você numa ida ao mercado, enfim, consegue eventualmente resolver isso também, assim. Aí é só importante entender, tipo, no caso da FAPO, por conta dos nossos projetos e tudo mais, é melhor que a mesa da cozinha vire a mesa de trabalho e que a mesa da sacada dobrável vire a mesa de refeições, né? Mas tem gente que só precisa do note, é mais tranquilo, também se resolve com essa mesinha dobrável, assim. E a quem escreveu tem um escritório, mas à tarde o sol pega todo nele e fica impossível trabalhar sem ar-condicionado. E aí vou
pagando para trabalhar. É a questão mesmo de, tipo, essa questão do sol, acho que a gente pode entrar depois, porque ela tem sido bem fundamental também, da gente entender onde funciona cada coisa, assim, por conta do sol. Aqui, aí, Kênia, você tem uma situação específica que é esse calor que tu tá vivendo, né? A gente até falou, nossa, nossa sorte que está vivendo a pandemia, sorte, né? Até é errado falar assim, mas que a gente está vivendo a pandemia no momento onde não precisa ficar o ar ligado e a gente está com uma temperatura agradável aqui de trabalhar e ficar em casa, enfim. E aí a segunda coisa, então, primeiro essa questão da mesa, é realmente tentar, sem grandes investimentos, né, gente? Às vezes um cavalete, uma dica, caso caiba no apartamento, na casa de vocês, a gente já usou no início do escritório, cavalete e o tampo da mesa era uma porta pronta, dessas que você compra em home center, assim, compra pela internet da Cassol, digamos assim. E aí você estrutura o cavalete, não é a melhor das mesas, mas ela funciona por muito tempo e você consegue organizar ali o seu espaço de trabalho e é bem grande, né? Uma porta inteira, então cabe bastante coisa. Então essas soluções, por exemplo, o cavalete, essa mesa dobrável que se encontra no mercado ou na internet também, acho que são soluções para a gente conseguir manter tipo, esse espaço de trabalho só de trabalho. A gente trouxe também a questão das plantas, a gente é quase aquele programa de GNT, a louca das plantas, porque a gente tentou contar no escritório e passam de 20 tipos de plantas, assim. Mas é legal ter algum ponto de conexão com a natureza no teu espaço de trabalho, seja uma plantinha pequena, sabe? A gente acha que isso não interfere no dia a dia, mas interfere nessa tua energia de estar em contato de alguma forma com a energia da natureza também. A gente colocou aqui, se possível, e eu vou dizer que aqui na minha casa não está sendo possível, uma cadeira confortável. Eu acho que a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e o campeão de coisas foi assim, eu preciso urgentemente de uma cadeira, porque esse tempo em home office tem nos mostrado que a nossa coluna, né, vou até me ajeitar aqui, Sheila, tem sido bem afetada, então acho que quem pratica yoga tem sentido aí essa diferença também. Então, a cadeira. Uma questão bem simples, que eu acho que entra nisso das atividades domésticas, é tentar manter, eu até montei aqui em cima de alguns livros, eu empilhei uns 2 livros, e coloquei uma garrafa de água, de vinho reutilizado, assim mesmo, coloquei uma garrafa de água, coloquei um copo, meu carregador de notebook, de celular, até de caixinha de som, e todo o material de escritório, tipo, aqui, nesse espaço, minha bancada é bem pequena, para eu não precisar toda a vida ficar indo ali na cozinha, acabou meu copo de água, eu já vou ali para a cozinha de novo. Então, assim, não é pelo fato de ir na cozinha, mas antes, quando isso acontecia no escritório, a gente levantava, pegava água e voltava, né? Mas agora, quando eu vou na cozinha, alguém me chama para mostrar alguma coisa no Instagram, ou, tipo, tem ali já a louça do café da manhã para eu lavar. Então, eu senti que não funcionou. Então, organizei esse espaço aqui. Então, ele rende por uma manhã, digamos assim, né? Então, acho que é uma dica legal também. E aí, uma coisa legal é a gente ter uma vista legal para trabalhar. Nem sempre isso é possível. No meu caso, não é possível. De eu ter, tipo, trabalhar olhando para fora e tal, e algumas pessoas se desconcentram. Então, a nossa dica nesse sentido é talvez criar um espaço, tipo, eu tô virada para uma parede aqui, um espaço bonito, assim, que te inspire, né? Com algumas fotos de lugares que você já foi, com, enfim, alguma colagem, com livros que você goste, tipo, criar de uma forma simples, com fita, com quadros, enfim, um lugar que tu olhe, tipo, te motive, né? Que não crie essa... Fato, consegue virar teu computador de novo, será? Eu acho que eu vou virar aqui, gente. Calma aí. A Fá montou com um jeito super simples, aí uma grade bem É, barata. eu sou das pessoas que se eu ficar virada para lá, aqui é tudo integrado, né? Eu vou ficar olhando o tempo todo para a louça suja, para o que tá desorganizado, aí como tá um pouco, como esfria um pouco a roupa não seca, aí o varal já veio para a sala também, então aqui eu faço tudo, né? Tipo, eu tomo café da manhã, trabalho, estendo a roupa, recolho, faz comida, limpo, então assim, a vida é nessa sala. Aí eu montei a minha parede para que eu não fique olhando para isso o tempo todo. Deixa eu virar aqui. Então, aqui.
Eu montei. É uma grade simples, né? Na verdade, até uma grade expositora de lojas, gente. Aqui, quem tá em Blumenau, a gente comprou na MMF. E, tipo, é um valor simples para quem não quer furar a parede, encosta na mesa, então não tem muita, nem necessidade de furadeira, prego, nem nada. E dá para prender com grampinho de roupas, imagens, fotos, enfim. Então, é uma dica legal também. E aqui eu usei a fita crepe para tudo, né? Então, delimitei o chão com a fita crepe, colei essa grade na parede com a fita crepe. Colei também uma régua de mesa, de mercado mesmo, com 3 saídas, que aí eu consigo conectar o computador, o celular, sem ter que ficar baixando sempre para a tomada. Também colei com fita crepe na mesa. Então, fui organizando assim. Essa era justamente a próxima coisa, assim, a questão da tomada, né? Tipo, a gente hoje em dia trabalha com muitos equipamentos. O celular, o notebook, pelo menos assim, é meio que padrão. E aí a gente ainda carrega, tipo, às vezes caixinha de som, tem o celular da empresa. Então, eu também coloquei essa... Ai, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas, enfim, é uma extensão simples. Tentando desconectar tudo aqui. Ó, uma extensão simples dessas de 3 tomadinhas já me resolve, já tinha em casa. Geralmente se usava muito para jardim, né? Para coisas mais assim, a gente trouxe aqui para dentro para organizar também. E aí... Eu acho que isso é o que não pode faltar no home office é meio que essa organização e essa estrutura para tu conseguir não ter que ficar levantando toda hora. E assim como a Marina falou, né? Tipo, chegar na hora do almoço, tipo, beleza, o almoço é meio-dia. Então, 11h30, meia hora ali, tu já começa, né? Eu tenho que levantar, tenho que tirar o notebook, daí vem a outra pessoa, se você mora com outra pessoa, e já vem assim, já vou começar a colocar a mesa. Aí tu, às vezes, tá naquela pressão, assim. Então, é legal tentar se organizar nesse sentido para ter um trabalho mais saudável, sabe? E aí eu vou ler aqui o comentário da Ana Paula, porque eu acho que ele encaixa bem com essa última questão do home office, que isso pode, inclusive, mudar os rumos da construção civil. E a gente também acha que pode, né? A Ana colocou aqui as metragens pequenas de apartamento, com cozinha só de passagem, porque as pessoas se alimentavam na rua. Eu acho que sim. Isso é uma das coisas que pode mudar, né? Eu acho que a gente fez até um vídeo, depois se vocês quiserem olhar no nosso IGTV, só sobre essas tendências, porque, por exemplo, o meu prédio tem em cima um terraço, mas ele não é, tipo, na verdade ele não é para acessar, ele é tipo o terraço da caixa d'água, mas ele foi o meu refúgio, assim, nessa quarentena. Eu ia ali, porque eu sabia que não ia ter ninguém, para, tipo, ter contato com o sol e tal. E eu acho que quem não tem sacada, por exemplo, tem sentido muita falta de sacada, né? A cozinha, que é o que a Ana comentou, tinha gente que nunca cozinhava. A gente fez uma enquete no nosso Instagram faz umas 2 semanas e 97% das pessoas passaram a cozinhar mais, sabe? E eu não digo que todo mundo vai sair cozinhando como sempre, assim, eu acho que não, quem não gosta de cozinhar vai seguir nessa linha, mas eu acho que tende a ter uma relação diferente, né? A Júlia escreveu, sim, estamos procurando uma casa com sacada agora, exatamente. E tudo isso nos faz perceber o quanto a cultura é essa coisa viva, em permanente modificação. Cara, é perfeito, é isso, assim. Eu acho que se a gente entende, olha assim, isso é cultural, isso nunca vai mudar, tipo, a gente meio que fica estagnado, né? Mas se a gente olha para isso como oportunidade, assim, acho que a gente tem... Eu não sei se a gente vai ter casas maiores, porque isso influencia, inclusive, em a gente ter mais espaço para limpar, mas eu acho que a gente vai ter casas mais bem pensadas e reorganizadas para acolher essa vida em casa, assim. Então, eu acho que é um pouquinho isso. Fato, quer falar? Uhum. Já se conhece, eu já vejo quando a Fá quer falar. Eu acho que um outro termo que a gente... Uma outra resposta que a gente encontrou em outras culturas, né? Foi um termo dinamarquês chamado rig. Eu até vou escrever aqui. Fá, pode deixar. Tá, beleza. E aí... que é isso, né? Que significa aconchego. E aí é deixar nossa casa aconchegante, que vai bastante ao encontro que a gente falou nessas duas coisas, né? Que era sobre a casa em si.
E aí a gente começou a estudar um pouquinho sobre isso e a gente percebeu que em países mais frios, como a Dinamarca, em que durante um grande período do ano as pessoas praticamente não saem de casa, a não ser para trabalhar, as pessoas tendem a investir mais em imobiliário e utensílios para ficar em casa. Então, eu vou comprar uma cadeira, eu vou comprar tipo uma cadeira muito boa, porque eu vou usar muito ela durante 6 meses do ano, sabe? E a gente, como tem a casa como esse espaço de só ir pique para dormir, assim, passar um tempinho lá, tinha, né? Agora, às vezes a gente não pensa nisso. Às vezes a gente, eu vou comprar ou não vou comprar, não vou investir. E lá não, a gente tem muito isso de, eu vou comprar uma super manta porque eu vou passar 6 meses usando essa manta, tipo, todos os dias, porque é frio, vou caprichar nas almofadas, vou realmente investir na casa como prioridade, sabe? E em contrapartida também, a gente tem já pessoas que, tipo, nem tem mais casa, sabe? Que vive só em Airbnb, então o mundo está em constante mudança. E a gente também gosta muito disso, tem estudado. Mas como essas pessoas ficam num período de pandemia, sabe? No período que acontece algo, assim, como esses viajantes... O que é casa para eles, né? O que é casa para eles, né? Então a gente tem se questionado sobre isso. E é um estilo de vida muito legal, que a gente admira e talvez sonhe em ter, né? Esse estilo de viajar o mundo inteiro e ficar mudando sempre de casa e não ter um lugar fixo. Mas em um período assim, o que é sonho. Então, o que isso significa, né? Então, a gente está revendo muito, está vivendo um período que não é possível viajar. E a gente adora viajar, eu amo viajar. E esses dias eu falei, eu tô com muita vontade de ir em Curitiba. Muita vontade de ir em Curitiba. Que é assim, 2 horas daqui, né? E que às vezes a gente não vai. É quase que dá para passar um dia, né? Vai, bem cedo, passa o dia e volta. Só pra, tipo, sei lá, conhecer coisas novas. E qual o sentido disso, sabe? Por que a gente tá sentindo mais falta ainda agora? E por que a gente não faz quando a gente tem a possibilidade de fazer? Então, muitos questionamentos que vão vindo, assim, que a gente vai trocando e conversando. Mas eu acho que o questionamento também é de qual é a função dos espaços físicos de trabalho nesse momento, porque tem muitas empresas que estão olhando para tudo isso e falando, bom, se meus funcionários estão trabalhando bem em casa, se está tudo rodando, eu vou fechar o espaço físico, né? A gente já tem casos de empresas que fizeram isso, e a gente tem casos de empresas que estão realmente reavaliando, assim, eu tenho toda essa estrutura para quê, né? E a gente acha que não é nenhum extremo, né? Não é tipo, vai ser só físico e não vai ser só digital. Mas eu acho que a gente entende que os espaços de trabalho, eles trazem uma outra conotação a partir de agora, que é o espaço da troca, que é o espaço de concentração, né? Tem clientes que estão desenvolvendo projeto com a gente agora, no meio da pandemia, que já falaram, bom, eu não preciso mais ter um lugar por pessoa. Eu posso ter um lugar por pessoa e assim, posso ter um lugar onde quem quer vir trabalhar naquele dia, a gente faz uma agenda, ocupa, não tem mais mesa fixa. A Ana colocou saudade de sala do cafezinho, é isso? Esse espaço no trabalho, sim, no espaço de troca, né? O espaço de colaboração, de você conseguir construir junto com mais facilidade. Então, eu acho que as empresas também vão olhar para isso e entender quem precisa estar aqui todo dia, quem não precisa estar aqui, porque a gente sabe que tem facilidades no deslocamento desses funcionários, né? Tem pessoas que estão trabalhando muito melhor em casa, tem pessoas que estão desesperadas pelo escritório, e eu acho que vai ter que ter esse olhar, assim, a gente não pode eliminar o espaço físico e achar que todo mundo vai passar a trabalhar em casa, mas eu acho que a gente tem que estudar essa mudança de comportamento que vai ter daqui para frente. E até pensando nos espaços de trabalho, a gente gosta muito de arquitetura de espaços corporativos, né? Bem voltados para a colaboração, né? Para a construção da comunidade da empresa, assim. E se o meu espaço de trabalho lá na empresa, ele se restringe a uma mesa onde tem um computador e eu chego, sento lá, passo o dia todo e vou embora para casa,
eu posso fazer isso da minha casa, né? Então, o que é importante no trabalho talvez não seja a mesa e a cadeira do trabalho, né? E sim os espaços que promove a convivência. O cafezinho, o hall de entrada. Então, Ou uma mesa colaborativa, né? Então, se esses espaços, eles são mais importantes do que aquela caixinha ali onde eu trabalho, talvez eles precisam ser maiores, né? Talvez eles precisam ser valorizados. Então, a gente está trazendo A gente tem, inclusive, empresas aqui em Blumenau, mais geralmente de tecnologia, que estão mais né, voltadas a essas mudanças, onde você não pode deixar coisas... Eu tenho várias coisas positivas e negativas sobre isso, mas você não pode deixar, tipo, coisas na sua mesa, assim. Então, aquela ali não é a sua mesa, ela é, tipo, a mesa que, né, volta e meia você ocupa, mas pode ser facilmente mudada. Então, ao final do dia, você tira seu copo, sua caneca, enfim, tudo mais, e coloca no lockerzinho e as suas coisas, elas conseguem mudar de lugar, né? Então, você muda de lugar na empresa, é muito mais fácil desmontar tudo e levar para outra mesa. Então, é o kit de trabalho no armário, exatamente. Tipo, eu acho que tem essa coisa positiva também da gente poder mudar com mais facilidade, né? Tem empresas que são ainda bem engessadas no sentido de essa é sua mesa há 20 anos e se tiver que mudar o computador dali assim, uma dor, né, para mudar o computador de mesa. Então, eu acho que a gente tem empresas que já estavam olhando para isso, eu acho que tem uma tendência grande disso acontecer, empresas que até então estavam trabalhando num formato mais tradicional, assim, acho que é uma tendência. Enfim, aí a gente vai para o terceiro ponto da nossa conversa, que é como preparar o espaço de prática. E aí eu acho que até se a Sheila quiser nos ajudar, porque, né, a gente vai dar a nossa perspectiva como alunas agora, como pessoas que praticam aí em casa yoga, respiração, meditação, a Fá também, eu vou dizer a Fá porque eu não estou fazendo, outros treinos de exercício físico aí durante a quarentena. Eu acho que é legal a gente contextualizar. Então, a gente já falou, nós somos alunas do Gaia, né? E desde o dia, acho que foi dia 18 de março, por ali, que eu lembro que foi bem icônico, assim. A gente não... que era também o aniversário do meu pai, por isso que ficou tão marcado. A gente não vai para o espaço de prática, né? Que é a sala do Gaia. E desde então a gente tem feito yoga em casa e tem sido uma construção, né? Então, o que a gente foi percebendo ao longo desses 2 meses já, faz muito tempo, e o que a gente foi adaptando no espaço, que foi melhorando a nossa prática ao longo desses meses. Eu até, durante esse período, compartilhei com a Sheila algumas dificuldades que eu estava tendo, e depois consegui solucionar e melhorando a minha concentração durante a prática. Aí a gente trouxe algumas coisas para compartilhar com vocês que podem ajudar muito nisso, focando no yoga, mas também funciona para outras atividades. Então, a gente colocou que a primeira coisa é a questão da iluminação, né? Então, quem pratica yoga ou alguma atividade física durante o dia, que não é o nosso caso, a gente é uma turma das 7 horas e agora de 7 horas já está super escuro, né? Isso até é uma questão de como mudou, né? No início da quarentena, eu fazia yoga e era o entardecer e eu via tudo isso pela janela e agora, tipo, 7 horas aqui já não tem mais aquele céu laranja e a gente já está bem no escuro. Então, a iluminação desse espaço, né, é legal, pensar para... A gente está fazendo por vídeo, então a iluminação interfere, inclusive, nessa interação com o professor. E outra dica da iluminação geral é também ter uma iluminação de apoio. Essa iluminação, às vezes, pode ser um abajur que está no teu quarto ou que está na tua sala, para tu ter essa meia luz. Às vezes, quando a gente fala de prática de yoga ou meditação, não é legal ficar tão desperto no momento de relaxar, assim, então é legal ter essa segunda opção de iluminação, assim, né? Essa luzinha. O pessoal tá falando aqui, gente, só tá difícil achar tapetinho, né? Estou um mês em busca. Daí a Sheila já falou que tem na Decathlon. E tem também
no comercial Quanta Coisa aqui em Blumenau. Então, ainda tem algumas unidades aí. Bom, e aí a segunda coisa, eu acho que no Gaia a gente tinha muito, a Sheila acostumou a gente mal ou bem, não sei, com cheirinhos durante a meditação, com aromas. E aí foi uma das primeiras coisas que eu falei, assim, tá legal em casa e tal, mas aquele cheirinho faz bastante falta, né? E aí, tipo, a gente consegue fazer isso, às vezes com um incensário, né? Tipo, então criar isso. A Carla colocou agora uma coisa que eu acho que é muito, muito importante, que a afetividade vai marcar os espaços. E eu acho que essa coisa da cor, da luz, né? Da atmosfera que você cria, do cheirinho que tem no momento da prática do yoga. Então, aquele sei lá, o sprayzinho que eu vou passar na hora da prática do yoga. E aquilo vai me remeter àquele universo, né? Enfim, várias questões. Assim, por exemplo, uma coisa que eu nem sei se é tão certa, mas que eu tenho feito é pegar uma gotinha de óleo essencial e passar na bordinha do meu tapete. Então, enquanto eu pratico, tipo, aquele cheirinho fica ali comigo, sabe? Foi uma alternativa que eu achei, assim, para conseguir. Eu não tenho spray, não tenho essas coisas e tem funcionado. Então, acho que são duas dicas bem importantes para a gente mesmo em casa conseguir manter essa atmosfera. Fácil, quer continuar daí? Beleza. A terceira dica, a gente começou a pensar nisso e a gente percebeu que já tem lá no Gaia, né? Que é criar um mini espaço com tudo que te remete à prática, né? A gente chamou de mini altar, mas não é necessariamente um mini altarzinho. Então, ali a gente consegue colocar várias coisas que trazem pra gente a questão da prática. Dá para colocar um incensário, dá para colocar algum objeto decorativo. Um óleo essencial. O que coisa. acho que a resposta é o que alimenta a tua espiritualidade, assim, né? Seja ela qual for, assim, qual o caminho que ela seguir, eu acho que é um pouco isso, assim, o que alimenta a tua alma em relação a, tipo, esse momento de olhar para si. Então, a gente no Pinterest colocou várias referências desses lugares, assim. Eu não tinha muita coisa aqui, então eu organizei com uma pilhinha de livros e resolveu, tipo, aquele lá o espaço organizador das minhas coisas, assim, né? Então é legal olhar para o que você tem em casa também. Então, a gente acredita que esse mini espaço tá perto da sua prática pode ajudar bastante. Lá no Gaia tem um altarzinho, né, Sheila, no cantinho, assim, e só depois que a gente, tipo, perde essa rotina, essa referência, a gente percebe como é legal, né, como é importante ter essas pequenas coisinhas, assim, que acabam nutrindo a gente, né, que acabam deixando a gente num estado de maior concentração e que faz sentido durante a prática. Bom, gente, eu tô adorando os comentários. Eu achei muito legal. Quem precisar de tapete, tem várias dicas aqui, inclusive de comércios locais e tal. E eu gostei muito disso, porque realmente para mim também foi mais difícil encontrar. E eu acho que quem estiver precisando, olha o chat ali depois. Tá valendo a pena. Inclusive descontos. A pasta do Pinterest de vocês no cantinho está maravilhosa. Tem várias referências desse cantinho para yoga. Que dá para fazer com um banquinho, assim, igual que eu usei da minha sacada, né? A quarta coisa do espaço para a prática é a acústica. Então, é algo que eu tive bastante dificuldade aqui, porque vem bastante barulho e tal. E eu decidi que durante a prática eu acabo fechando para ficar mais quietinha, assim, né? E conseguir me concentrar. Então, tentar ir para um ambiente que tem uma acústica boa é legal. E aí, a quinta coisa é tentar ficar em um espaço isolado, né? No meu caso aqui, a gente tem um acordo que durante a prática não acessa a sala, né? A sala, tipo, fica para mim, assim. Então, e funciona. Mas quem tem a oportunidade de ir para um quarto ou para um espaço completamente isolado ajuda muito, porque é bem complicado fazer numa sacada e as pessoas passando, interrompendo. Isso, a gente está acostumado a estar num espaço de muita concentração, né? Onde tem você, as outras pessoas praticando e o professor.
Lá não tem barulho externo, né? Então fica completamente focado. E aí a ideia é conseguir replicar esse conforto acústico no teu ambiente com as tuas possibilidades, né? E aí eu acho que junto com criar essa atmosfera de tranquilidade, a gente colocou aqui como pontos importantes, deixar uma mantinha e uma almofada, às vezes a gente até usa isso na prática, né? A Sheila pede pra gente usar uma almofada e tal, então agora que tá mais frio, para deixar confortável também, porque no começo, quando era hora do relaxamento no final, aí eu tinha que largar tudo e sair correndo para pegar a manta e tal, daí pronto, já quebrou o processo, assim, né? Então, quando deixa tudo pertinho, é melhor, né? É mais confortável, assim. A gente colocou de novo, eu percebi agora que nas 3 coisas a gente colocou plantas para falar para vocês. Mas tem várias plantas que purificam o ar, que ajudam nisso também. Então, isso é um outro assunto que a gente pode né, falar, mas tem várias plantas que ajudam na purificação do ar da casa. E, além de tudo, são plantas maravilhosas, que ajudam super na decoração, assim. Então, ter essas plantinhas perto também para criar essa energia de conexão com a natureza é interessante. E eu acho que a última coisa, antes da gente abrir aí pra gente conversar, é que no Gaia a gente tem tipo um chazinho, né? Como eu disse, a Sheila nos acostumou mal. É um chazinho antes da prática, né? E aí a gente estava falando que isso faz parte dessa atmosfera que a gente tem, remete ao espaço de prática. E eu e a Fá, a gente conversou, nossa, que legal se a gente instituísse entre a gente, assim, preparar um chazinho 20 minutos antes, assim, para se tranquilizar. Isso é uma coisa Kane, é fresco agora, legal o chá. É de quê? Sheila, depois tu passa as receitinhas que são ótimas. São ótimas, ótimas. E sempre muito simples, mas o resultado é muito gostoso. Parece que o chá vai deixando a gente mais tranquilo para a prática, assim. E aí a gente até... Eu vou tentar fazer da próxima vez. Pode ser gelado, sim. Para quem tá no Tocantins, pode ser gelado. Então é bem legal, assim, a gente meio que... Legal, a Sheila vai falar sobre isso. Quais plantas vocês indicariam para espaço pequeno? Tem o problema do gato. Ah, tá, tem o problema do gato. Isso é uma coisa bem importante, gente. O que acontece? Para quem tem animal em casa, tipo cachorro ou gato, enfim, a maioria das plantas é tóxica, tá? Então tem que tomar um cuidado muito grande para isso. E a regra, a gente já pesquisou, leu, a gente já teve muitas questões com clientes, assim, e a regra é muito básica, tipo assim, o que os humanos podem ingerir, os gatos e os cachorros podem ingerir. Então, assim, aí a gente fica, tá, e o que a gente ingere, né? Mas a gente tem a gente pode aproveitar e trabalhar com aromaterapia, tipo, fazer um vaso bem bonito de, sei lá, de lavanda, de alecrim, tipo, a gente tem opções, chocolate, De vegetação, né? De vegetação. A gente ingere de vegetais, né? E aí, tipo, tem plantas maravilhosas, tipo a jiboia, aquela que cresce pendente, ela tipo, é um perigo, né? Então, a gente tem que... Para cachorro ainda é mais fácil que a gente coloca em cima e ele não vai, mas gato tem todo esse desafio. Então, tentem olhar para plantas, tipo, que a gente consome, tipo, a lavanda é linda, tem um cheiro maravilhoso e que pode ser uma decoração dentro de casa. Né? Então, acho que é um pouco isso, assim, olhar para tipo, o que eles podem ter em casa. Até é legal comentar que a gente tá segmentando o nosso Instagram por semana, assim, de conteúdo por semana, né? Essa semana foi falando sobre uma consultoria que a gente tem, que é o Ideias Expressas, aí a gente emendou aqui com o bate-papo também. E semana, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. E semana que vem a gente vai falar sobre plantas no Instagram. Então, até essa pergunta legal, se vocês quiserem seguir lá, a gente preparou um post bem legal sobre as plantas do escritório, cuidados. Foi aí que a gente viu que a gente tem muita planta. E a gente vai acabar falando sobre vários conteúdos. Acho que provavelmente vamos ter um GTV sobre isso. Então, fiquem de olho lá que essa semana vai ser só planta. E aí, bom, eu acho que antes da gente abrir e passar para a Sheila, a gente então queria comentar com vocês que isso foi um outro desafio que a gente passou
porque a gente trabalha com arquitetura, então, apesar de ter essa questão de todo mundo estar olhando para casa e tal, a gente sabe que é um momento... Fá, coloca o Insta do escritório ali, por favor. Coloca. Apesar de ser um momento assim onde todo mundo tá olhando para casa e tal, também as pessoas têm congelado muita coisa, né? Muitos planos, muitos projetos e coisas assim. Então a gente passou por umas 2 semanas, acho que eu até diria meio congeladas, assim, que eu, tipo assim, só fazendo o que tinha que fazer, sem muita ideia, perspectiva do que ia ser. E depois disso a gente acho que olhou muito rapidamente para toda essa questão e a gente tem um cuidado e uma preocupação muito grande de ter uma arquitetura acessível para as pessoas, né? E a gente já tinha esse serviço de consultoria, é até bem engraçado, porque a gente preza muito pelo afeto e tudo mais, e o serviço de consultoria era passar 4 horas na casa da pessoa. Tipo assim, hoje em dia a gente não quer, né? Mas que ninguém nem entre na nossa casa. E era uma coisa que funcionava super bem, a gente conversava bastante com clientes, fazia todas as sugestões lá e depois passava um material auxiliar que dava muita autonomia. E aí, em resumo, a gente falou, tá, agora que a gente não vai mais na casa das pessoas, mas que todo mundo tá olhando para casa e querendo mudar alguma coisa. O que que faz, né? Então, a gente criou todo um outro processo, ajustou também a questão dos valores, da quantidade de cômodos para tudo isso, e criou esse serviço de consultoria 100% online, que está rodando e funcionando super bem. A gente também se preocupa com não ser uma consultoria assim de falar, então as paredes você coloca um papel de parede, porque não é isso, sabe? A gente acredita numa mudança mais profunda da casa. E então, tudo online a gente consegue conversar com o cliente, consegue preparar o material que ele precisa e dar a autonomia que ele, né, que a gente acredita que ele tem que ter para transformar a casa, né? Da pessoa conseguir pegar esse material e falar, não, agora eu dou conta de seguir sozinha, porque tem toda uma questão de comunicação também, de deixar facilitado. Então, eu acho que, assim, era isso, né, Fá? Eu vou colocar o link a Fá já colocou, do Ideias Expressas, para que vocês, enfim, possam ver. Às vezes tem alguém precisando mudar algo em casa, se quiserem dar uma olhadinha nesse serviço. E queria muito que a Sheila também falasse aí sobre as receitinhas do chás e contribuísse com algumas coisas que a gente não soube responder ou não abordou. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim, né? Então, com relação à prática de yoga, na verdade, quando a gente pratica yoga, a gente pratica do nosso corpo para dentro. Mas como a gente vive em uma sociedade onde a gente passa o dia inteiro trabalhando, né, e tem todas as outras questões envolvidas, a gente precisa desse momento criar alguns símbolos que representem para a gente esse momento de pausa. Então, quando você for preparar o espaço para a tua prática de yoga, é interessante que primeiro ele seja um espaço limpo, né? Que ele esteja, que não tenha muita bagunça ao redor, que tenha alguns símbolos que te remetam para esse momento de pausa. Um deles, um momento de pausa que é bem interessante fazer, é aquele ritual de fazer o próprio chá, né? Então, colher algumas ervinhas que você tem ali no vasinho, nessas plantas, né, que estão ali espalhadas pela casa, colocar em infusão, colocar o pires por cima, depois escorrer aquela aguinha que fica embaixo do pires, né, dentro da xícara, porque é lá que estão todos os óleos essenciais dessa planta que você escolheu. Ingerir esse chá já é um momento em que você faz um corte daquilo que você estava fazendo antes, né? Então cria esse momento de pausa para o que você vai se preparar para fazer em seguida, né? Que precisa bastante da tua atenção, senão é só mais um exercício físico. Não necessariamente você vai precisar de ausência de som, mas é muito mais fácil para a gente não se distrair com os sons ao redor quando a gente tem uma atmosfera que remeta mais para o nosso interior. Então, é legal, sim, ter uma acústica, não ter muito barulho. Claro que hoje a gente está praticando em casa. Então, por exemplo, quando eu dou aula, a minha gata entra
E ela mia, ela passa na frente, ela pula em cima de mim. Quem pratica comigo já viu, né? Já conhece ela, já, né? Praticante de yoga também, ela, né? Tá sempre junto comigo. E são pessoas pela casa, são pessoas conversando, o vizinho de trás fazendo exercício com a música alta, normal. Isso não é para prejudicar a tua prática de yoga, na verdade. É um exercício para você se aprofundar mais na sua concentração. Então, claro, ter um ambiente silencioso é super bom, mas se não tiver, tudo bem, né? Traz mais essa atenção lá para o teu interior. Trazer um espaço que você olhe para ele, onde tem um altar, tem uma figura que te remeta a essa sensação que o yoga te traz no final, que é de calma, de tranquilidade, de pertencimento, é bem interessante também. Então, nesse teu mini altar, tu podes até ter coisas que te remetam aos elementos da natureza. Então, uma planta dentro da água, né? Agora, essa questão da dengue aí não é tão interessante, mas você pode ter uma planta, você pode ter um copo de água, você pode ter uma vela acesa, você pode ter um incenso queimando, você pode ter uma escultura de algo que te remeta a coisas boas, né? Então, trazer esse momento ali, esse teu altar, para que tu consiga parar um pouquinho, observar aquilo, tentar trazer essa simbologia, né? A gente é muito ligado a esses símbolos, né? E se conectar com essa simbologia e interiorizar o que isso tudo significa. Assim, precisa de um tapete para praticar? Não, não precisa. Você pode praticar no chão, né? Mas, claro, a gente procura sempre conforto. Se o chão ele é de cerâmica, ele é frio, né? Ele pode escorregar. Então, a gente sempre vai olhar pela segurança e também pelo conforto. Então, deixa eu só aceitar aqui que ela voltou. A gente vai procurar a segurança e o conforto. Então, como a gente fica muito deitado em cima do tapete, não ficar no chão frio, né? Ter sempre o conforto de uma almofada, ter o conforto de um cobertorzinho, agora que o tempo está frio. O tapete também, ele amortece quando a gente coloca os joelhos no chão. Então, o tapete ele é interessante por isso, mas precisar, realmente não é necessário, né? Então, vai muito daquilo que você sente que faz sentido para ti. Dá para esticar uma toalha, se não escorregar, tem a questão de escorregar também, né? Então, o yoga é isso. O yoga, tudo isso que a gente falou agora é uma preparação para aquilo que vai acontecer durante a prática. E é importante? É importante. É importante você estar num ambiente que é legal, que é agradável e que te remeta a essa pausa que você faz no seu dia. Alguma pergunta? Não, acho que é isso, né? Eu acho que se Quais alguém... os chás, Sheila? O chá. Os chás que ela pode usar lá no calor. É verdade. Sheila? Acho que tá. Aí, alguém me perguntou alguma coisa, eu não ouvi. Sim, a Carla perguntou dos chás, né? Quais chás e qual um chá que a Kênia pode usar no calor de 30 e poucos graus lá. Olha, tem um chá que ele é usado na medicina tradicional chinesa, que ele é bem interessante porque ele é tomado quente, mas ele tem o poder de resfriar o nosso corpo, né? Que é o chá das flores de jasmim. Então, colocar o jasmim dentro da xícara, uma colher de sopa é suficiente, colocar água fervente por cima, colocar um pires e deixar ali em infusão por 5 minutos. Depois você tira o pires de cima dessa xícara, deixa escorrer aquele vaporzinho que fica embaixo, que é ali que estão os óleos essenciais do jasmim. E, inclusive, se depois disso, se você pegar a xícara e virar contra a luz, você vai ver pequenos pontinhos de óleo. Isso é óleo essencial, né? É o que dá, é o que tem essas propriedades essenciais da planta.
e aí consumir. Isso vai refrescar o teu corpo, mesmo que seja quente. Outra erva que dá essa sensação, né, de limpeza, de frescor, é o hortelã, a menta. Então, são chás que são bem interessantes aí da gente consumir no calor. Beleza? Acho que é isso, né? Se alguém tiver mais alguma coisa, quiser abrir o microfone aí. Gente, a gente tentou trazer um pouco, assim, das principais reflexões que a gente está fazendo e pesquisas. Ah, Sheila, depois tem gente pedindo informações sobre as aulas online aí. Daí, se tu puder passar para essas pessoas. Mas eu acho que de conteúdo, assim, da casa era isso. Semanalmente a gente vai estudando mais e tendo outras referências e vai produzindo bastante, a Carla quer falar, bastante GTV sobre isso, então acompanhe ali. E se tiver alguma dúvida também, quiserem mandar inbox pra gente, ou no Gaia, eu acho que a gente entende também como o arquiteto nesse momento como um facilitador dessas mudanças, sabe? E a gente está se colocando realmente como facilitador, assim, como tentar suavizar um pouco essa mudança de rotina tão drástica e também olhando não só para esse momento, mas nos próximos meses, onde a gente acha que a gente vai continuar sentindo isso. E, enfim, estamos à disposição. Vou abrir aqui para a pergunta da Carla. Ô, Gurias, eu queria pedir a ajuda de vocês. Oi, Sheila, te amo. Bom dia para todos. Eu só queria pedir ajuda, eu vou fazer uma live hoje às 17 horas e o meu objetivo é sobre o ambiente para os pacientes que estão em quarentena pelo Covid. Como é que eles devem comportar e o ambiente deles vai ter várias perguntas. Aí, se vocês puderem, né, vai ser no Face, no meu Face mesmo, às 17 horas, e aí nós vamos estar tentando responder as perguntas deles, né, até com relação a tudo isso que apareceu aqui também, do ambiente. Mas eu quero falar bem para esse pessoal mesmo, aqueles que estão em quarentena e aqueles que têm problema e podem vir a piorar com o Covid também. Tá? Legal, Obrigada, Carla, obrigado pelo convite. eu também vou te passar, Carla. Tem uma pesquisa muito legal de uma universidade, se eu não me engano, da Bahia. Eu vou pegar aqui de volta e te mandar, porque a gente aqui falou muito sobre casos onde não tem ninguém infectado, né? Onde tipo, a gente está se preparando para não ter o Covid dentro de casa, né? Mas tem famílias onde já tem pessoas em isolamento ou pessoas aguardando exames, e aí a rotina ela é tudo isso que a gente falou e mais algumas coisas. E aí tem um material bem legal visual sobre isso também. E aí a gente vai conversando e trocando para ver como a gente consegue, enfim, contribuir com a tua live e também te passar esse material, tá? Beleza. A Marina colocou que já vai trabalhar nas adaptações, então se alguém também for fazer alguma coisa em casa de mudança e quiser marcar a gente para a gente saber, tem mais gente pedindo material. Eu vou talvez colocar ali no grupo do Gaia, e além de mandar para a Carla, também no grupo do Gaia, que eu acho que é legal também. Refletir sobre o contexto atual pelas alternativas. Legal, gente. Eu estou bem feliz também com a troca que a gente teve. Acho que a gente conseguiu aprofundar em vários assuntos. Não estou no grupo do Gaia. Deixa eu pensar. Sheila, tu consegue talvez mandar para as pessoas que estavam inscritas alguma coisa? Estou pensando em como a gente consegue passar isso para vocês. Sheila? Pode deixar que todo o material que foi falado aqui, eu vou fazer uma compilação de tudo, com todos os links e tudo mais. Eu vou encaminhar para o nosso grupo lá do Gaia. E para quem tiver inscrito aqui nesse nosso encontro, eu encaminho também. E se alguém precisar, tem os contatos do Gaia ali, é só pedir que eu encaminho também, tá? Pode ficar bem tranquilo que a gente passa tudo. Legal. Então tá. Eu só queria agradecer o convite, né, Sheila, de ter convidado a gente para conversar. A gente tenta sempre trazer todas essas mudanças e tudo que está acontecendo, todas as nossas reflexões para o Instagram.
mas muito no sentido de a gente falando e apresentando algo, né? As trocas acabam acontecendo só nos comentários. E a gente já fez, acho que 2 aulas com a universidade, foi com a FURB e com a Unisociesc, e teremos mais agora, trazendo um pouquinho do que a gente tem estudado e refletido sobre a arquitetura e sobre os espaços. E é muito legal sempre que a gente pode conversar e trocar ao mesmo tempo, sabe? Não só apresentar algo e a discussão ser posterior. Então, muito obrigada, Sheila. E, gente, vamos aproveitar esse final de semana lindo dentro de casa, fazendo as mudanças aí que a gente tem que fazer. Eu quero agradecer também. Aproveitar para agradecer vocês duas. Eu acho que esse é um assunto bem relevante para todos nós agora. E foi muito legal contar com a experiência de vocês, a forma como vocês colocaram isso aqui para a gente, muito tranquila de seguir. Eu agradeço muito, muito, muito por esses insights todos. E é isso é a nossa comunidade, né? A gente segue junto, segue se ajudando, cada um com os seus talentos. E muito, muito, muito obrigada. Eu espero que a gente faça isso muito mais vezes, porque é muito legal. A nossa casa é o nosso templo, né? É onde a gente convive, da mesma forma que o nosso corpo é. Então, foi incrível. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada pela interação e participação. Bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana.